O que o Felipe Luiz tem de elenco é algo assim espetacular, espetacular. É um Flamengo que vai brigar muito pelo título brasileiro, mas muito, porque joga a bola, soube controlar ontem, tirou alguns titulares. Se você for ver a logística do Flamengo para esse jogo, o Flamengo saiu. O Flamengo terminou o jogo quinta-feira na Venezuela quase meia-noite, no horário de Brasília. Até sair, tudo. Aí voltou para Salvador, passa o dia todo viajando, um treino e foi jogar ontem. É complicado você cobrar. O Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique virou e falou para ele. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. A imprensa elogiou a difícil vitória do Mengão, ó. Teve que suar para tirar ponto do Vitória. Um time muito bom quando atua em casa, né? Um gramado um jogo mais truncado, um gramado difícil de jogar, mais pesado, na verdade, né? Então não foi diferente dessa vez. Sempre o Flamengo joga com algumas dificuldades quando enfrenta o Vitória lá no Barradão. Conseguiu fazer o 2-1, fez 1-0 com o golaço da Arrascaeta. Tomou um empate ali no desvio, enfim, numa sorte danada no chute do Ayrton Rato de fora da área. E no final fez o 2-1 com o BH, a torcida comemorou, ficou mais tranquila. O Mengão tem 4 pontos em 2 jogos. Uma curiosidade desse Brasileirão, né, que nos primeiros 2 jogos, nenhum time venceu 2 partidas seguidas. Então, os times que estão empatados ali nos primeiros lugares, o maior número de pontos que eles têm até agora são 4 pontos, que é um empate e uma vitória. E o Mengão tá nesse bolo aí com vários times com 4 pontos. É o que vamos ver a partir de agora. O link lá do canal de placa estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. E vitória e Flamengo com vitória do Flamengo. Deu pra E entender, com né? o Bruno Henrique fazendo muita diferença. E o Arrascaeta fazendo uma jogada que há um tempo tava devendo, né? Pro seu torcedor, pra mim, Cara, eu gostei. é gol de craque, velho. Eu vi esse jogo quase todo. O Vitória fez um bom jogo. O Vitória conseguiu jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo tem 4, 5 jogadores que são muito diferentes, né? E quando parecia que ia complicar, ele vai no banco e chama o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é um jogador de mão cheia, né? O Bruno Henrique joga muito pelo lado esquerdo, joga muito como centroavante, se for preciso. O que o Felipe Luiz tem de elenco é algo assim espetacular, espetacular. É um Flamengo que vai brigar muito pelo título brasileiro, mas muito, porque joga a bola, soube controlar ontem, tirou alguns titulares. O Flamengo tinha jogado na quinta, né? Quinta-feira, 9h30 da noite, na Venezuela. Na Venezuela, foi direto para Bahia. Foi direto né? para Salvador, isso aí. Então, assim, é um Flamengo que sobra. É um Flamengo muito bom. Soube controlar ontem o jogo. Fez 1-0, toma um empate, dá a impressão de que não vai conseguir a vitória. E aí você chama do banco o Bruno Henrique, ele faz um gol do centroavante. Melhorou um pouco a atuação, porque o que a gente falou, né, em relação à estreia na Libertadores foi um time que assim, ficou devendo bastante em termos de intensidade. Muitos colocaram ou atrelaram o desempenho em relação a... Eu vou colocar a palavra soberba aqui, mas entendam, né? Aquele famoso, a gente consegue resolver a hora que a gente quiser. Foram muitos torcedores que falaram esse tipo de situação ontem. E claro que a gente tem que colocar também que o calendário ele é apertado. Vai ter jogo que você vai ter que só vencer, independente se vai jogar bem ou não. Torcedor do Flamengo, por muitas vezes, não tem paciência. Mas dá pra dizer que ontem foi uma vitória justa para uma segunda rodada de Brasileiro? Não, total. O Flamengo ontem não jogou se o Flamengo não ganha o jogo ontem, seria, em termos de desempenho, injusto. Um jogo muito bom no Flamengo. Com 10 minutos já poderia estar uns 2. O time tem 2 chances muito claras, o time controlou. É claro que a volta de jogadores de Arrascaeta e Gerson, por exemplo, eles dão uma outra configuração pensando no jogo da Libertadores, que era um time mais vertical, um time mais agudo, não tinha muita gente pra pensar o jogo. E não jogou bem a Libertadores, né? Não jogou bem, mas assim, o que eu queria muito pontuar desse Flamengo do Felipe Luiz é que, independente da performance, do desempenho, se vai ser bom como foi ontem, se foi ruim como foi na Libertadores, é a capacidade de competir, cara. Esse time do Flamengo, ele passou na mão de muitos treinadores, e é um time que em vários momentos, quando ele não jogava bem, ele também não era um time competitivo. Não era um time que pressionava a bola, que jogava numa rotação alta. O Felipe Luiz fala ontem de ter trocado alguns jogadores, porque quanto mais gente fresca ele fala, melhor para ele pressionar, porque ele quer um time muito agressivo. Só que essa questão da agressividade eu não acho que é só física no caso do Flamengo. Eu acho que o Flamengo o Flamengo ele tem uma reunião de jogadores muito técnicos.
E você que jogou um pouquinho de bola na vida, sabe que aquele jogador da sua sala que tem um pouco mais de qualidade é o que marca menos, é o que larga. Isso é cultural no Brasil. O jogador que tem mais qualidade é quem corre a bola. Então é meio que natural no futebol o jogador que seja mais refinado, que seja o mais diferente, que ele se desapegue um pouco do jogo sem bola. Né? Entendeu? Porque ele fala, não, eu sou o cara, e isso acontece muito no Brasil. E esse Flamengo é uma reunião de jogadores muito técnicos já há muito tempo. E passaram muitos treinadores pelo Flamengo, e a gente viu times do Flamengo muito fortes tecnicamente, mas times que quando precisava ir pro contato, pra intensidade, ganhar jogo na marra como ganhou na Libertadores, sem jogar bem, é um time que compete. Pra mim, um dos grandes méritos do Felipe Luiz é esse. Fora da questão tática, a questão de rodar o elenco, enfim, eu acho que o trabalho do Felipe é muito bom. Mas manter esses caras com fome, cara. Vários deles jogadores já ganharam muita coisa. Então, assim, o esse Flamengo... gol aí é de quem conhece, né? Não, Primeiro total. gol do Flamengo. É um Flamengo que mesmo quando não jogar bem, ele vai pelo menos ali se doar, vai ser agressivo, vai ser intenso. Então eu acho que o Flamengo está num caminho bem interessante se continuar com essa mentalidade. Sabe quem deve ver o Flamengo ficar desesperado? Seu amigo Edinaldo. Por quê? Porque esse Flamengo pode ganhar Libertadores. E se o Flamengo ganhar Libertadores, como é que faz no final do campeonato? Ele vai ter que abrir mão do brasileiro, né? Ou ele vai ter que ganhar com 8 rodadas de antecedência. Vai ter que ser isso. Tá achando que é fácil? A vida não, calendário não existe. A vida não é um morango, né? Não, é outra coisa que a gente tem que falar todo dia, cara. O calendário desse ano com esse Mundial aí, mano. Tá maluco. Esse Mundial é um trambolho que você põe no meio da sua sala. Se você for ver a logística do Flamengo para esse jogo, o Flamengo saiu... O Flamengo terminou o jogo quinta-feira na Venezuela quase meia-noite, no horário de Brasília. Até sair tudo. Aí voltou para Salvador, passa o dia todo viajando, um treino e foi jogar ontem. Não. É complicado você cobrar. O Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique virou e falou pra ele, eu tô morto. Como é que você vai cobrar intensidade, alto nível, nessa quantidade de jogos e com essa sequência? Joga quarta agora. Já joga quarta com o Central Córdoba no Maracanã. Faz o primeiro jogo em casa da Libertadores. Mas aí pode colocar até nós que nós Agora, a atuação de ontem, vocês elogiaram a atuação de ontem, acho que foi uma atuação muito boa. Ela foi consideravelmente melhor que a atuação da Venezuela na quinta-feira, né? Foi muito mais a cara daquele Flamengo que estreou contra o Internacional. Foi um Flamengo que finalizou muito e que poderia ter matado o jogo antes. Eu acho que no momento o trabalho do Felipe Luiz vai precisar focar nisso aí. Acho que a volta do Pedro pode ser muito importante para aumentar essa taxa de conversão, porque o Flamengo ontem de novo criou bastante. Foram 8 finalizações no alvo. Então criar esse time cria, fazer essa bola chegar, o Flamengo faz. Tá faltando essa efetividade. O Juninho Perereca não faz muito gol, né? Mas fez o gol da vitória lá na Venezuela. Mas ele tá dando uma zica também, bola na trave. Ele mandou uma na trave ontem. Ele não tá errando de engrossar. Ele tá errando por... Mas é que assim, eu acho que... mano. Alguma vez na tua vida já erraste por pouco? Cara. E deu ruim? Deu ruim. Tá. Aí é errado do mesmo jeito. Errar por muito, errar por pouco, no final é tudo erro. Dependendo do erro, tudo erro. Não, mas no caso de um jogador finalizando, se o cara só chuta a bola na lateral, você vai falar, pelo amor de Deus. Mas isso aí chuta só na trave também não resolve. A bola que ele acerta na trave, foi ele, né, que acerta aquele arco. Pô, você entra aquele gol que a rede estica. Golaço, mano, uma pancadão, velho. Mas sobre o Juninho, como é que é? Juninho o quê? Perereca. Juninho Perereca, que o Ricardinho fala. Você sabe que ele tem um hobby? Tá sabendo disso aí? Qual que é o hobby dele? Aí lá vem. O Juninho? Você não sabe do hobby do Juninho? Não. O Jorge sabe porque eu contei na A quinta-feira. gente tava na transmissão aqui. O ex-técnico dele do Chaves, lá de Portugal, revelou que o Juninho é um ótimo pescador de piranha. E eu tô falando sério. O Juninho, quando jogava em Portugal, vinha pro Brasil, ia pro Pantanal e o hobby dele é pescar piranha. Carisma. Ele adora pescar piranha. Aquele de água doce, né? Que tem os dentinhos. A piranha. É a única que eu conheço. Tá bom, tudo bem. E vou falar mais. Tudo bem. E vou falar mais. A nível de esclarecimento E um apenas. esclarecimento importante pra gente continuar o papo. Ele adora pescar piranha. E dizem, eu nunca provei, porque eu não gosto de peixe, que a sopa de piranha dá aquela reforçada. É o caldo. É o caldo. Como é que chama? Já caldo? tomou? Já. Caldo Ajuda mesmo? É bom. Tá precisando, hein? Bom. Do quê? No caldinho. Pra quê? Não, tem o nome. Esquentar Dá aquela no frio, reforçada. Esquentar. Não, tem o nome. É Afrodisíacs. Tem isso também? Tem essa propriedade também? Não sei não. Mas agora, voltando aqui, Gostou? gostei da história. Obrigado. Do Juninho Perereca. Ai, mas assim, meu Deus eu do acho que o céu. torcedor do Flamengo também
No geral, o torcedor do Flamengo, ele não tá irritado com o time. Nem pode. Mas, Nem pode. Né, Irritado tô também eu acho com o que meu. não. Mas, Vai tá ele com mas o você Flamengo. começa a escutar o Juninho, não sei o quê. Pirão. Cara, ele é um jogador que vai... Caldo de Nossa, peixe se horrível chama isso aí. pirão. Horrível, é bom pra horrível. caramba, mano. Eu sei, porque Pirão, parecendo- eu detesto pirão. Ah, não Meu tem Deus do como. céu. É muito bom. Obrigado, João, graças a Deus aqui. Oh. Dá pra entender. Eu também não, porque não pode. Embrulha só de pensar. Não dá, não dá. O Traz um Juninho ele vai caldinho ser de um pirão jogador pros meninos, pra ser o reserva do Pedro. É, gente. mas Claro, esse é o não é ponto. pra você, não, esse cara tá devendo gol. Não precisa fazer tanto gol assim, ele vai ser... Mas quando em for alguns- acionado precisa, né? Tudo bem, Ele mas vai fez ser lá na em- Venezuela, né? É, Em então momentos- aí me faz lembrar, é claro que eu acho que são jogadores de níveis totalmente diferentes, né? E O de Juninho, características totalmente diferentes além de, também. né, Eu vejo muita gente falando. nem tô falando do estão Pedro. colocando o Juninho pra preparar o time. Mano, o Pedro é um 9-9. O Juninho é um 9 já tá com espaço. O Juninho é Sim, expulso. Muito mais sim, força sim. que qualquer outra É, coisa. força, ele precisa de campo pra correr. E além disso, o Juninho não é o Carlinhos, tá? Carlinhos que tá na vitória, inclusive. Isso. E Eu acho que são o Vitória jogadores. não pagou 1 milhão pra ele jogar contra o Flamengo. Não pagou. Eu acho que são jogadores de níveis diferentes. Flamengo que tinha que O pagar. Juninho estava na Europa, né? Tava jogando fora do Brasil e tal. Mas ambos chegaram para uma composição. Eu entendo o ponto do Vitor Lopes. Só que é o seguinte: no ano passado, você tinha o Carlinhos, que fez um bom campeonato carioca, trouxe para compor e você precisou dele. Precisou dele em jogo de Libertadores, inclusive. E ele não correspondeu. Né? Mas o time do ano passado, o Renato vai ficar bravo comigo, mas não tem problema nenhum. O time do ano passado do Flamengo não tinha técnico. Então partimos daí. Não tinha treinador. Não tinha. O técnico e um fantoche lá ia ser a mesma coisa. Por quê? Porque o treinador, ele encasquetou que só tinha uma maneira de jogar e era em cima do Pedro. O Pedro saiu, acabou a maneira do Flamengo jogar. Que era aquilo, se eu não me engano, era o Vitor Sérgio Rodrigues que falava, né, isso aí. Falou o seguinte: depois que o Pedro lesionou no meio da temporada passada, acabou o ano do Flamengo. Porque era o Tite falava o seguinte, ó, taca a bola no Pedro que o Pedro resolve. E realmente era isso. O Pedro saía da área, vinha armar, conseguia trombar com os zagueiros, fazia pivô, driblava. O Pedro é um jogador absurdo, né? Então, quando perde o Pedro no ano passado, ficou muito difícil pro Flamengo, pode ver. Não tinha muito o que fazer, não tinha jogadas combinadas, não tinha outra estratégia a não ser aquela que era tocar no Pedro e deixar ele resolver, né? Então esse era um dos grandes questionamentos, não só do VSR, mas também da torcida por parte do técnico Tite. Agora com o Felipe a gente vê que a cada jogo ele tenta alternar, né? No segundo tempo ele tentou colocar jogadores mais velozes com velocidade ali para poder tentar pressionar o Vitória e marcar o segundo gol. Conseguiu nessa jogadinha com o Luiz Araújo pela esquerda. O Michael mais uma vez não entrou jogando nada, trouxe mais dor de cabeça do que felicidades para o torcedor. Tomara que ele possa recuperar o bom futebol, né? Ajudar o Flamengo nesse ano que será muito difícil, temporada cansativa. 2 vitórias importantes contra o Tátira fora de casa e também contra esse Vitória que é difícil demais jogar no Barradão, como eu já falei no início. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!